quando eu estou no meio do povo, isso acontece de 2 a 3 vezes por semana, o que eu escuto é: não desista e Deus te abençoe. É a mensagem que vem daqueles que viveram, em especial, de 2000 para cá. Bem sabe para onde o país estava indo e onde ele estaria se houvesse uma continuidade de tudo aquilo. Eu sempre digo em ambientes como esse, que eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Mas tem um vídeo de 2014, eu na Academia Militar das Agulhas Negras, dirigindo a palavra para uns 500 jovens que estavam se formando naquele dia. Não foi uma reunião programada, foi algo que aconteceu. E ali parece que algo me tocou e eu falei o que ia acontecer nos próximos anos. Uma das coisas que eu falei, está no YouTube, é que poderia perder minha vida pelo caminho, mas tínhamos que mudar o destino do Brasil. E mudar como? Quem somos cada um de nós aqui presentes para falar: eu vou mudar o destino do Brasil? Se não tiver algo muito mais forte do que nós, de cima, dando esse sinal. Aconteceu. Sobrevivi uma facada. Agradeço a Deus pela minha vida. Uma segunda vida, que alguns aqui já passaram por esse momento. Conseguimos uma eleição difícil, mas houve um clamor nacional. Mesmo hospitalizado, aconteceu. Tive um grande apoio dos cristãos por todo o Brasil. Porque eles sabiam o que estava acontecendo com a nossa pátria até aquele momento. Eu me lembro quando comecei a aparecer perante o Brasil, não foi em 91, quando eu assumi o meu primeiro mandato. Foi em 2010, quando as questões voltadas para a família, ou melhor, contra a família, começaram a falar mais alto dentro do Congresso. E muitas vezes eu falei que a bancada evangélica, que são seres humanos, tem muitos aqui, podem também ter seus defeitos, somos humanos, mas o saldo da bancada evangélica, não só para as questões de interesse materiais de cada um de nós, mas em especial para as questões espirituais, não tem preço. Esses que estão aqui, alguns daquela época, que eram parlamentares, se abraçaram comigo. Também, alguns senadores, em especial um do Espírito Santo, que também tem seus efeitos, mas foram decisivos para sepultar o PLC 122, que dava 3 anos de cadeia ao padre, ao pastor, que porventura realizasse um casamento não previsto no livro sagrado. Também, naquele ano, foi o primeiro ano do decreto do presidente da época, o decreto 2009, que criou o PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, que de direitos humanos nada tinha ali. 180 capítulos. Um dos mais importantes para eles era a desconstrução da heteronormatividade. Começaram a crescer nessa questão, como está nesse decreto, a questão da ideologia de gênero. A covardia chegava a ponto tal de se escrever como sexualizar crianças a partir de 5 anos de idade, num ambiente onde elas são reféns, para o bem ou para o mal, de quem está à frente da sala de aula.
Como enfrentar tudo isso? Tínhamos uma secretária de Direitos Humanos que, na sua página oficial, tinha lá um site chamado Humaniza Redes, onde estava claro nesse site que o pedófilo deve ser tratado e não encarcerado. Para onde caminhava o nosso Brasil? Que mal é esse que, aos poucos, vinha tomando conta de todos nós? Em cima disso, eu decidi no final de 2014 a dizer que algo tem que mudar no Brasil. Eu tinha uma reeleição de deputado federal tranquila, por que não dizer até mesmo para o Senado Federal, sair de um conforto, colegas parlamentares, porque o parlamentar sabe que tem muito mais conforto do que alguém que está no executivo, que não é fácil ser prefeito, governador, quem dirá presidente da República. Aconteceram as eleições, começamos a mudar o Brasil ao escolher ministros e ministras, como, por exemplo, uma, que é a nossa, a Damares, como ela mudou tudo isso, que nova dinâmica ela fez valer na sua comissão. Digo a vocês, a indicação da Damares, quando estava sendo discutida alguém para o ministério, foi da primeira-dama, a senhora Michele, e sugestão dela é ordem. Hoje, nas nossas casas, hoje, você pode, lá atrás, pensar que o ministério que menos valor tinha era esse. Eu considero, hoje em dia, o mais valoroso, porque se nós não pensarmos em família, em tradição, liberdade religiosa, fé, a gente não chega a lugar nenhum. A única diferença minha e de vocês aqui é que eu estou no nível um pouquinho mais alto, e vocês aí é que eu estou no nível um pouquinho mais baixo. Somos exatamente iguais. Somos filhos de Deus. Lá atrás, eu dizia que dos fracos, covardes e omissos, a história não se lembrará. Nós queremos ser lembrados, se não pela história, pelos nossos descendentes. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e, por que não dizer também, pelos nossos netos. Para onde estava indo o Brasil? Que choque ele deveria tomar para mudar de rumo? Mas o Brasil é um transatlântico. Você não tem como dar um cavalo de pau nele. Assumimos, montamos o ministério, não foi fácil 2019. As pressões por cargos, por bancos oficiais, por estatais, por ministérios, por secretarias, algumas até eram pessoas bem indicadas, mas em grande parte não. A intenção era voltar ao que sempre foi. Como eu já disse algumas vezes, né? Lá atrás Salomão pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Peço força para resistir e algo mais importante no meu entender, coragem para decidir.